Na qualidade de diretor do Departamento de Biociências e também a representação da Agrária, quero agradecer já a vossa presença aqui neste colóquio integrado na Vinipax. Vou apresentar as pessoas que estão aqui na mesa comigo. Temos o engenheiro Aníbal Coutinho, um natural da nação de Pera, licenciou-se em Engenharia Civil, e o gosto que sempre manifestou pelo vinho levou a tirar a especialização em Viticultura e Enologia no Instituto Superior de Agronomia. É um enólogo especializado e colabora como crítico em várias áreas de vinhos, em vários jornais, nomeadamente o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, a Rádio TSF também, o Semanário Sol. Tem também participado ao longo da sua vida profissional em júris de vários concursos, nomeadamente nacionais e estrangeiros também. Em 2005 publicou o seu primeiro guia de vinhos portugueses e em 2006-2007 o primeiro guia de vinhos portugueses com uma seleção em prova cega dos melhores vinhos, que depois sofreu novas reedições destes guias em 2008, 2009 e 2010 também. Atualmente é diretor técnico da Vinipax e, como curiosidade, é também um membro efetivo do Código do Vinho. E adepto ferreiro do Sporting pelos vistos. Hoje não canta. Mais logo à noite já canta. Do meu lado esquerdo tenho a Raquel Sousa, que vem em representação do Sr. Vereador da Cultura e do Turismo da Câmara Municipal de Beja, o Miguel Borges. Vamos então, eu vou dar a palavra à Raquel, se quiser dar umas palavrinhas também aqui à nossa auditória. Bom dia a todos. Antes de mais, um agradecimento à direção da Escola Superior Agrária de Beja por nos ter disponibilizado o auditório. E um agradecimento também aos professores, à professora e ao professor aqui presente e aos alunos também. Um agradecimento também ao nosso convidado, ao engenheiro Aníbal Coutinho. Espero que gostem, porque isto é uma ação de sensibilização, digamos assim, quiserem, para aprenderem um bocadinho mais sobre o vinho. É claro que o vinho também, o gosto pelo vinho também tem que ser estimulado e tem que se ir aprendendo, portanto espero que gostem. Obrigada. Olá a todos, bem-vindos. Eu se calhar o que vou fazer é passar para este lado, está bem? Para ali, para lá. Eu acho que somos poucos, acho que me ouvem. E nada, é isso que vai acontecer. Vamos estar aqui 1 hora, mais ou menos, se vocês tiverem tempo no vosso horário. E porquê? Porque é evidente que quando começamos a falar de vinho, o vinho é algo muito sensorial, não é? Uma coisa que mexe muito com os nossos sentidos. E como não temos aqui vinho, melhor é não falarmos muito tempo de vinho, senão ficamos com a imensa vontade de provar. E eu gostava que este convite para a prova vocês o aceitassem a partir de amanhã, porque vocês sabem que em Beja ocorre o 3º maior evento de vinhos do país. E talvez aquele evento que, para os vinhos de um determinado zonamento de Portugal, que é a zona sul de Portugal, é capaz de ser o evento com maior representação nacional. Portanto, é uma ocasião muito interessante para quem gosta da prova de vinhos, ou para quem se quer aproximar do vinho, da sua cultura, do seu sabor, de passar no Parque de Feiras e Exposições, desde amanhã, sempre da parte da tarde, até domingo. E pronto, este é o desafio. Vou agora falar-vos um bocadinho sobre vinho, está bem? O vinho é do Sporting, o vinho é do Benfica, é do Porto. O vinho é masculino, é feminino, é homossexual, é heterossexual. O vinho, gostava que vocês ficassem com esta ideia para a vossa vida. O vinho é tudo menos cenoura, está bem? O vinho não tem nada de cenoura. Há muitos colegas meus que tentam para ganhar nos copos e fazer uns cursos de vinho, pensar que há aqui uma diferença entre quem prova e quem tem uma prova mais profissional, mas é mentira. É mentira. Nós sabemos a prova básica de um vinho, como é que se prova um vinho, a única coisa que nos separa de uma pessoa que é provadora profissional ou que faz esses cursos é ter um contacto mais regular, mais frequente com o vinho. Também as pessoas, por exemplo, provo cerca de 4.000 vinhos por ano. Mas é a minha vida, é a minha profissão. Também vocês, se calhar, ficam espantados, e não queriam ser o último desse dia, se um médico, um cirurgião, não sei se sabem, mas o cirurgião pode fazer 3, 4 cirurgias por dia. Se calhar, pode ser a última, nós, se calhar, não deve ser um dos primeiros. Mas, de qualquer maneira, quem faz 4 cirurgias por dia, às vezes com perigo de morte do paciente, não é? As pessoas
não se dão conta de como é que é possível não se cansar, ou como é que... Portanto, aqui gostava de passar esta mensagem. Há um lado profissional do vinho que leva a que certas pessoas, porque se sentem aptas a isso, fisicamente, gostam, sobretudo porque tiram muito prazer disso, optam por ter uma vida profissional que às vezes pensamos que nos separa. Essas pessoas é que são os grandes provadores, mas é mentira. Eu lá em casa dou-vos o exemplo da minha mulher, que provavelmente prova melhor do que eu. Não é provadora, é professora também da universidade, mas tenho bom nariz, tenho sensibilidade para a prova de vinho. Em qualquer plateia há sempre pessoas que têm uma relação mais especial com o vinho. Conhecem um enólogo, ou os pais lá em casa têm uma propriedade onde se faz vinho. E há sempre qualquer relação que nos aproxima um bocadinho mais com o vinho. Esta região de Beja não é uma região, nas últimas décadas, muito próxima do vinho, das outras culturas dominantes, mas é verdade que, se começarmos a olhar ao começo da Vinho Pax, que foi há 4 anos atrás, isso já sucedeu porque vários produtores, vários não muitos, mas alguns, apostaram nesta região para voltar a produzir vinho, produzir uva, depois dar a origem em vinho. E digo voltar porque não se sabe, mas é bem provável que, mesmo quando os árabes dominavam esta região, é bem provável que também houvesse vinho. E digo isto porque a vinha é uma cultura milenar. Vocês também já devem ter ouvido isso, vocês têm cadeiras, se calhar se fala um bocadinho da história do vinho e da vinha. Nós ainda não éramos país e já a vinha estava por cá. Não existe assim uma base histórica sólida, mas pensa-se que foram os fenícios, os mitadores fenícios, que ao irem de porto a porto no Mediterrâneo, e pensando que a gênese da vinha está naquela zona ali da Turquia, Grécia, aponta-se para essa zona, o Médio Oriente, ou o princípio do Médio Oriente. Esses mercadores iam fazer as suas trocas comerciais e traziam vinho e eventualmente traziam plantas também para trocas comerciais. É bem provável que, se esta for de facto a gente, o vinho tinha chegado a Portugal pelo Algarve. Tem desde o Mediterrâneo para o Atlântico, chega ao Algarve. Também existem vestígios muito antigos de ânforas em Troia, na zona de Setúbal. Portanto, estamos a ver estas trocas comerciais a funcionarem, se calhar, como a gênese do vinho. Também é verdade que depois outras castas, outras variedades e outra força desta plantação entra mais tarde com os romanos. Acho que é curioso dizer-vos que nós falamos muito da civilização ocidental. Nós somos da civilização ocidental, em contraponto à civilização oriental. É curioso dizer-vos que o vinho marca uma diferença entre a civilização ocidental e a oriental. Quando os romanos formavam o seu império, portanto, os senhores e tal, as regiões, iam lentamente conquistando novos territórios, os povos que eram invadidos tinham sempre tentavam reagir e tentavam atrasar esse avanço, tentavam não ser conquistados. Não é? E uma das formas que usavam era justamente tornar não potável a água disponível. Os poços, davam carcaças lá para dentro, animais mortos, tentavam, é evidente que quem vai conquistando precisa também de se alimentar, beber, não é? Vocês sabem. E então, a água era uma arma de guerra naquela altura. A água em si é um líquido que não tem grandes capacidades estruturais, químicas, para suportar contaminações. E, curiosamente, a bebida que os romanos usaram para ajudar a essa progressão do império foi o vinho. Portanto, ou traziam o vinho com eles, ou sempre que havia possibilidade, na altura, de
fazer vindima, construíam lagaretes, e é curioso que esses lagaretes, pequenos lagares, pequenas bacias, escavadas em rocha, e é curioso que são essas bacias que ajudam a datar a presença romana. Por exemplo, em Portugal, nós vemos vários lagaretes na zona norte de Portugal, e essa datação dos lagaretes, em pedra, dá uma indicação de quando é que os romanos estiveram numa determinada zona. Portanto, desde essa altura que o vinho entra de uma forma decidida e definitiva na nossa vida. E vocês sabem que os romanos passaram antes de nós sermos Portugal. Não é? Portanto, nós somos Portugal desde 1143. E vou aqui apresentar-vos alguns dados. Portanto, vejam só isto. O nosso querido Afonso Henriques, que andou por aqui a dar umas marteladas nos mouros, como vocês sabem, era filho de Henrique da Borgonha. E Borgonha é uma das regiões históricas de vinho em França, está-se a uma região francesa. Portanto, vejam como já desde a altura do primeiro rei havia já esta relação. Provavelmente o homem, quando ganhou lá a mãe e tal, fez um barrico já com uma vinhaça. Portanto, ele era filho de Henrique de Borgonha, era bisneto de Roberto I de França, duque da Borgonha, e era sobrinho-neto do Santo Hugo, que era o abate de Cluny, e isto leva também à importância das ordens religiosas. Outra das coisas, os elementos-chave da presença do vinho na civilização ocidental é que há uma gênese cristã da civilização ocidental vocês sabem, nos Evangelhos, que Cristo representou o seu sangue com o vinho. É a nossa última ceia, pão e vinho. E, obviamente, quando há esta expansão da cristianização, todas as ordens religiosas foram os primeiros técnicos de vinho. Técnicos a sério, com manuais feitos, com tempo também para fazer vários testes de vários processos de fabrico. Portanto, devemos às ordens religiosas, se calhar, a enologia. Vocês também estudam, se calhar tem que haver enologia, mas temos a primeira enologia sai de dentro das ordens religiosas.